nós vimos que o E-Social está sendo simplificado desde o início do ano de 2019. Muito se falou, muito se especulou de que ele iria acabar, de que as normas regulamentadoras referentes à segurança do trabalho iriam acabar e nada disso aconteceu. O que foi proposto pelo governo é uma simplificação do E-Social para poder tirar redundâncias, campos que eram repetidos em um evento, em outro evento, situações que às vezes não cabiam solicitar em dois eventos distintos. O governo ele teve essa ideia de simplificar o E-Social, torná-lo mais fácil e compreensível. E para tanto, nessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020, saiu a versão beta do E-Social. Essa versão beta trouxe vários pontos da simplificação. São eles: a redução do número de eventos, nós vamos entrar especificamente na parte de SST, conforme eu falei, expressiva redução do número de campos de layout, inclusive para exclusão de informações cadastrais ou constantes em outras bases, o exemplo do FAP, ampla flexibilização das regras de impedimento para recebimento de informações, por exemplo, a alteração das regras de fechamento da folha de pagamento, pendências que geram alertas e não erros, facilitação na prestação de informações destinadas ao cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Uma coisa muito interessante que é a utilização do CPF como identificação única do trabalhador. Exclusão dos campos onde era exigido o número de identificação social UNIS do trabalhador. Então o CPF vai ser o único documento de identificação do trabalhador. Até porque faz mais sentido que tenha esse documento como responsável para identificar o trabalhador. Uma série de outros documentos traz a redundância, que é o que está querendo eliminar. Nós, pessoas, em geral, nós temos aí CPF, nós temos o RG, nós temos o título de eleitor, nós temos a Carteira Nacional de Habilitação, nós temos a Carteira de Trabalho e Previdência Social, uma série de documentos que identifica quem? A nós mesmos. Então, o CPF, no caso do social, como o único documento para identificar o trabalhador. Então, pulando um pouquinho mais para frente, o que é dito por quem está participando dessa simplificação do E-Social. O novo layout ele está disponível no link que eu vou deixar aqui para vocês fazerem o download. Outra observação extremamente relevante é que as secretarias especiais, ou seja, essas que estão trabalhando neste processo de simplificação do E-Social, ressaltam que esta publicação se trata da versão beta do layout, versão beta, e que está sujeita a ajustes e correções até a publicação da versão final oficial. Beleza, não é a versão final oficial, é a versão beta. Entretanto, muitas das coisas que estão aqui, acredito eu, opinião minha, que serão mantidas para a versão oficial e final. Então, vamos fazer algumas observações pertinentes acerca das principais alterações. No que diz respeito à saúde e segurança do trabalhador, podemos observar logo aqui na tabela 23. Antigamente a tabela 23 tratava de fatores de risco do meio ambiente e do trabalho. Agora a tabela 23 não tem nada a ver com a segurança e saúde do trabalho. A tabela 23 aqui agora na versão beta, ela trata do relacionamento entre tipo de valor do FGTS, categoria, origem, código de incidência do FGTS e condição. Aí, e a segurança do trabalho? Para onde ela foi? Calma aí. Ela pulou para a tabela número 24. O que estava na tabela 23, em grande parte, nós vamos ver que a tabela 23, que se transformou na tabela 24, teve uma ampla redução. A tabela 24 é a que trata dos fatores de riscos e atividades, tracinho, olha só, aposentadoria especial. Teve até uma mudança em sua nomenclatura do que era, do que passou a ser.
Uma outra tabela que existia e que foi mitigada, que foi simplificada, era a tabela 28, que tratava de atividades perigosas, insalubres e ou especiais. Aqui não está presente mais esta tabela. Nós vamos compreender o porquê disso e como que isso está se dando. A tabela número 29, que trata de treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras alterações, ela teve uma mudança, ela passou a ser a tabela número 28. Ó, tabela 28, treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações. Veremos também que teve uma mudança substancial nesta tabela. E aí, no que diz respeito aos eventos de saúde e segurança do trabalhador no e-social, antes, nós tínhamos o evento S1060, que tratava da tabela de ambientes de trabalho. Tínhamos o evento S2210, na verdade continuamos tendo este evento, que é a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Tínhamos o evento S2220, monitoramento da saúde do trabalhador, na verdade continuamos tendo este evento. Tínhamos o evento S2240, condições ambientais de trabalho, fatores de risco, continuamos tendo este evento. E tínhamos o evento S2245, que tratava dos treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações. Nós vamos ver o que aconteceu com ele. Tínhamos também o evento S2221, que acabava mesclando, juntando-se aos eventos de saúde e segurança do trabalho, apesar de que ele não tem essa relação direta, que é o exame toxicológico do motorista profissional. Ele caiu por terra. E como ficou? Com a versão beta do e-social publicado no dia 13 de fevereiro. Ficamos aí com 3 eventos e um outro evento que indiretamente está ligado com a saúde e segurança do trabalho. Nós permanecemos com o S2210, que é a comunicação do acidente de trabalho, a CAT. Permanecemos com o evento S2220, monitoramento da saúde do trabalhador. Continuamos com o evento S2240, condições ambientais de trabalho, fatores de risco. Muitas das informações que nós vamos ver lá na tabela 24, que é a tabela que trata dos fatores de risco e inclusive questões de aposentadoria especial, serão informadas aqui no evento S2240. E nós vimos que tem a tabela 28 que trata dos treinamentos, capacitações e exercícios simulados. E onde vai isso? Onde essas informações serão inseridas? Serão inseridas no S2200, lá no cadastro inicial do vínculo e admissão e ingresso do trabalhador da empresa. Lá vai ter campo específico para poder informar as codificações constantes na tabela 28 acerca dos treinamentos e anotações obrigatórias pelo qual o trabalhador deverá passar antes de estar assumindo as suas atividades profissionais. Então vamos fazer uma breve análise da tabela 24, que é a tabela que atualmente trata dos fatores de risco e atividades, aposentadoria especial. A codificação 01, ela trata dos riscos físicos. Eu não vou passar a tabela página por página, porque vou deixar para download para vocês. Nós temos as codificações iniciadas pelo numeral 02, que trata dos riscos químicos. Nós temos a codificação que inicia pelo numeral 03, que trata dos riscos biológicos, e nós temos a codificação que começa com o numeral 04, que seria a associação de fatores de riscos físicos, químicos e biológicos. Temos a codificação com o código inicial 05, que trata de outros fatores de risco. E aqui é até interessante que fala fatores de riscos não constantes no anexo 4 do decreto 3048 de 1999 e incluídos por força de decisão judicial ou administrativa. Decreto 3048 de 1999, ele trata das condições nocivas e especiais que ensejam o direito à aposentadoria especial ao trabalhador. Nós temos aqui também a codificação 09, que é a que trata da ausência de fatores de risco ou de atividades previstas no anexo 4 do decreto 3048 de 1999. E aí onde estão os riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Nós vamos falar especificamente sobre essas duas questões agora e trarei para vocês a minha opinião, bem como deixarei algumas questões para vocês refletirem acerca da temática. No que diz respeito à ergonomia, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro
é que a ergonomia ela é uma ciência extremamente complexa e ela leva em consideração os aspectos psicofisiológicos do trabalhador. E dentre essas observações da ergonomia, ela vai desde a movimentação de peso, de volume, as questões de demanda psicológica do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das atividades que ele executa, bem como também as questões dos mobiliários que os trabalhadores estão executando, se existem possibilidades de ajuste. E essa ciência foi sintetizada lá na norma regulamentadora número 17. Lá na NR17, ergonomia, pede-se que haja a análise ergonômica dos postos de trabalho e são estabelecidos requisitos mínimos para que sejam realizadas essa análise. Na tabela 23 do E-Social existiam inúmeros fatores ergonômicos, mais de 50 codificações. E essas codificações, elas não estavam presentes especificamente na NR17. Entretanto, muito se estudou com um grupo de pessoas com uma expertise enorme no assunto para poder trazer na tabela 23 quase que tudo que existe dentro da ciência ergonomia. Sabe-se que a NR17 ainda está passando pelo processo de revisão total. O texto dela já foi levado para consulta pública, teve uma audiência pública na Fundacentro para poder debater esse texto e posteriormente ele vai ser publicado, mas ainda não foi publicado. Essa é uma das questões que podem ser incluídas novamente na versão final do E-Social, tirando um pouco de campos existentes naquela tabela 23. Gostaria de deixar minha opinião sobre aquela tabela 23. Ela é excelente. Todas aquelas codificações estabelecidas para os fatores de risco ergonômico podem muito bem servir como um checklist para aquele que está realizando uma análise ergonômica do trabalho. Então eu acredito que pode sim voltar os fatores ergonômicos para o E-Social definitivo na tabela 24, porém com uma diminuição daqueles fatores de risco ergonômico que existiam na tabela 23. E ainda tem uma observação sobre a ergonomia que eu vou fazer no próximo slide junto com os riscos de acidente. Os riscos de acidente, eles serão mencionados na comunicação de acidente de trabalho no evento S2210 e também estarão contemplados, olha só, lá no GRO, no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e dentro do GRO tem o Programa de Gerenciamento de Riscos. Lá na comunicação de acidente de trabalho, lá no evento S2210, quando for codificar a causa do acidente, tem que levar em consideração o constante lá no capítulo 20 do CID-10, que compreende as codificações entre V01 até Y98. Aqui tem todas as situações envolvendo acidentes por causa de situações de trabalho. Além do mais, o diagnóstico da lesão. Então, de qualquer forma, o acidente de trabalho, o risco de acidente, ele vai ser comunicado ao E-Social. Talvez não no reconhecimento dele dentro dos ambientes de trabalho, mas sim na hora de comunicá-lo. E eu acho que dessa forma continuará. Não existe uma regulamentação assim clara, uma regulamentação muito pontual sobre os riscos de acidente. Pode ser que lá dentro do GRO e do PGR tenha algo mais estabelecido, mas não tem nada pontual para que se codifique dentro da nossa legislação, sintetizando dentro de uma tabela como a tabela 23, agora tabela 24. Então acredito eu que os riscos de acidente, os agentes mecânicos, eles não estarão contemplados na versão final do E-Social. Uma reflexão que a gente deve fazer aqui é acerca da instrução normativa número 77 da Previdência. Olha, uma coisa interessante que devemos se atentar e que pode ser que o E-Social esteja preparando para isso. Artigo 266. A partir de 1º de janeiro de 2004,
Conforme estabelecido pela Instrução Normativa número 99, de 5 de dezembro de 2003, a empresa ou equiparado à empresa deverá preencher o formulário PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, conforme anexo 15, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais cooperados, que trabalhem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física, ainda que não presentes os requisitos para fins de caracterização de atividades exercidas em condições especiais, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção coletiva ou individual, seja por não se caracterizar a permanência. O PPP, que foi implantado desde 2004, ele é preenchido de forma física, um formulário que se preenche, imprime, a pessoa responsável pela empresa faz a assinatura desse documento e esse documento é entregue ao funcionário. Lá no primeiro parágrafo desse artigo, olha o que deixa estabelecido para a gente aqui. A partir da implantação do PPP em meio digital, que é muito do que tem se feito com a questão do e-social, este documento deverá ser preenchido para todos os segurados, independente do ramo de atividade da empresa, da exposição a agentes nocivos, e deverá abranger também informações relativas aos fatores de riscos ergonômicos e mecânicos. E essa é uma das questões que podem estar sendo verificada para o futuro do e-social. Lá no segundo parágrafo deixa para a gente explicitado a seguinte situação. A implantação do PPP em meio digital será gradativa e haverá período de adaptação conforme os critérios definidos pela Previdência Social. A Previdência Social está passando por uma série de reestruturação. Inclusive teve a reforma da Previdência que foi promulgada há pouco tempo. Tem até um vídeo que eu gravei falando sobre como que ficou a aposentadoria especial após essa reforma. E dentro desse contexto de estruturação e e-social, acredito eu, opinião minha, que haverá essa adaptação e os riscos ergonômicos eles estarão inseridos novamente dentro do e-social, de acordo também com a revisão da NR17, que ainda não teve o seu texto publicizado para vigorar. Esta é a minha opinião. E por fim, falarei agora sobre o cronograma de implantação dos eventos de saúde e segurança do trabalhador no e-social, levando em consideração as subdivisões em grupos. Grupo número 1, primeiro grupo, que são aquelas empresas que tiveram um faturamento acima de 78 milhões no ano de 2016, deverá enviar as informações de SST a partir do dia 8 de setembro de 2020, esse ano já. O grupo número 2, que é aquele grupo em que constam as empresas que em julho de 2018 não estavam no Simples Nacional, deverão enviar as informações relativas a SST a partir de 8 de janeiro de 2021. O grupo número 3, constituído pelas empresas que em julho de 2018 foram tributadas pelo Simples Nacional, deverão enviar as informações de SST a partir de 8 de julho de 2021. O grupo 4, 5 e 6 são referentes aos órgãos públicos, sendo o grupo 4 referente aos órgãos públicos do âmbito federal, o grupo 5 referente aos órgãos públicos do âmbito estadual e o grupo 6 referente aos órgãos públicos do âmbito municipal. Grupo 4, enviar as informações de SST a partir de 10 de janeiro de 2022. Grupo 5, enviar as informações de SST a partir de 8 de julho de 2022. E o grupo 6, enviar as informações de SST a partir de 9 de janeiro de 2023. Então, vou ficando por aqui. Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas é necessário para poder trazer aí as principais mudanças
mudanças que aconteceram no cenário de SST no que diz respeito a essa nova estrutura do e-social, o e-social no beta. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva nesse canal para poder me dar uma força. Estarei trazendo sempre conteúdos atualizados, conforme vocês têm visto, quem está acompanhando tem observado isso. E deixo um grande abraço para todos, até a próxima, tchau, tchau!